sobrou pro Jayaman. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O pai do Jayaman se envolveu em uma polêmica ou colocaram ele em uma polêmica. Mas calma que eu vou te explicar tudo até a gente chegar na parte do Jayaman. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like se você gosta do vídeo. Se você não gosta, você deixa o seu dislike, não tem problema. E de se inscrever no canal, tá bom? Tá bom. Agora nós vamos falar só um pouquinho da vida dos outros, porque falar um pouquinho da vida dos outros não faz mal às vezes. O pai do Jayaman é separado da mãe do Jayaman já faz algum tempinho. E aí, ele apareceu com uma nova namorada, que por sinal, aparenta ser mais nova do que o Jayaman, ou a mesma idade, não sei. Aparentemente falando, eu acho que é mais ou menos isso. Só que esse namoro não durou muito tempo, não. Eles terminaram esse relacionamento recentemente. A moça aparenta estar bastante machucada com esse término. E num momento de raiva, o que ela fez? Correu para os stories dela e falou um monte de coisa. Ela disse que eles se separaram definitivamente, que essa informação é verdadeira, que ela está muito feliz e confortável com essa decisão, que ela teve muitos momentos ruins com o pai dele, que ela sempre foi atacada pelo fato dele ser mais velho e ela mais nova. As pessoas diziam que ela estava interessada no dinheiro dele, mas que muito pelo contrário do que as pessoas pensam, ela inclusive chegava até a comprar coisas que faltavam dentro de casa com o próprio dinheiro dela. Eu percebi que ela se justifica bastante na tentativa de provar que ela não tinha interesse no dinheiro dela. Ela fala que eles já falavam sobre casamento, mas que inclusive quem iria pagar o vestido de noiva dela era ela mesma. Ela fala também sobre o álcool, coisa que o Jayaman também fala no livro dele, que a casa do pai dele parecia a casa do grande Gansty. Aquele filme do Leonardo DiCaprio, muitas festas, muita bagunça, muito bilhar, muito álcool, aquela coisa toda. E ela fala assim que ele bebe todos os dias. Ela fala que inclusive teve momentos em que ele foi violento com ela. Isso é muito sério. E que ela é muito grata por isso ter acabado antes de se casarem. E aí, meus amigos, ela chega no Jayaman. Ela diz que os rumores Jayaman e Francesca são verdadeiros, que eles escondem isso pelo fato da Francesca ser casada e pelo fato dela morar na mesma casa que o pai dos filhos. Ela fala que queria terminar esse relacionamento da melhor maneira possível, mas que o pai está dizendo que ele a expulsou de casa, o que não é verdade segundo ela. Em resumo, pelo que eu entendi, é o seguinte: ele estaria falando isso sobre ela para outras pessoas e ela teve acesso a essas mensagens. E por isso ela foi nos stories, para se defender e também para atacar. Em um determinado momento, ela divulga um stories de uma moça que escreveu em turco, falando que não achava justo ela colocar o nome do Jayaman no meio disso tudo, que o pai dele, ele é independente, que o pai dele trabalha para se sustentar e que ele não precisaria do dinheiro do Jayaman. Ela respondeu com uma expressão que diz mais ou menos o seguinte: quem me dera se fosse, quem dera se isso fosse verdade. Eu ri tanto com isso. Sobre essa parte, que ela foi até um pouco irônica, a minha visão sobre essa resposta dela não foi em relação a envolver o Jayaman, mas sim ao fato da pessoa dizer que o pai do Jayaman é independente, que ele trabalha e que ele não precisa ali do dinheiro do Jayaman. Ela fala mais um monte de coisa. Enfim, o relacionamento não deu certo, o relacionamento não acabou bem, ela está muito machucada com esse término, e quando alguém machuca a outra, ou a pessoa se sente muito ofendida, o que ela quer fazer é o quê? É atacar, é ferir a outra pessoa. Então, é por isso que eu vejo que ela foi lá nos stories contar toda essa história. E ela usa o Jayaman como um meio para conseguir o que ela quer, que é atacar o pai. Não que a história do Jayaman em si vá causar algum impacto na vida do pai, mas o Jayaman, ele é a ponte para ganhar a repercussão que ela quer. E depois ela volta a falar que o relacionamento deles é verdadeiro, do Jayaman com a Francesca neste caso. E por que eu acho que tudo isso sobrou pro Jayaman? Primeiro, sobrou porque ela não quer sair com a fama de interesseira. Então,
se ela não quer sair com essa fama de interesseira, ela precisa provar de que o pai não tem dinheiro, que o dinheiro quem tem mesmo é o Jayaman. E aí que entra o Jayaman nessa história. Eu não estou com ele porque eu quero o dinheiro dele, porque ele não tem dinheiro. É isso que ela quer dizer. O dinheiro é do filho. E segundo, por que ela trouxe o Jayaman e a Francesca? Para ter repercussão, para ganhar notoriedade, para ganhar um biscoitinho, né, gente? Porque ela consegue até ganhar seguidores com isso, porque se ela trouxe uma informação do Jayaman, as pessoas subentendem que ela tem mais informações para trazer. Mas isso não significa que as informações dela sejam verdadeiras. Eu, Denise, não acredito que o Jayaman e a Francesca tenham tido um relacionamento. Eu não acredito que a Francesca iria sustentar um falso casamento em troca do quê, gente? Se eles são adultos, independentes, por que ela iria manter um casamento falido? Por que ela não viveria um amor com o Jayaman? Isso não existe, gente. Eles não estão juntos, são profissionais, essas coisas as pessoas falam demais, não tem nada a ver, tá bom? Eu não acredito também que o Jayaman conte tudo pro pai dele, gente. Jayaman é um homem criado já, independente, tá em outro país. Ele não vai ligar pro pai dele, ó, pai, tô ficando com a Francesca, mas ela é casada. Ó, pai, saí pra balada, mas fiquei com uma menina. Ó, pai, isso não existe, gente. Homem não faz esse tipo de coisa. O máximo que pode ter acontecido, porque homem é desse jeito, é o pai ver as notícias e falar, esse é o meu menino. Mas isso não significa que seja verdade, entendeu, gente? Eu também não acredito que o pai vai ligar, então, filho, eu fiquei sabendo que você tá com a Francesca, isso é verdade? Isso não vai acontecer, gente. O Jayaman não é besta, não. Vocês acham que o Jayaman, vendo o pai com uma menina nova, sabendo que é possível isso acontecer, ele vai ficar, ó, pai, isso não existe, gente. Não existe. Eu vou ser honesta com vocês, viu? Eu não gosto muito do pai dele. Mas por quê, Denise? Pelas coisas que ele mesmo conta no livro dele. Eu acho que a mãe dele comeu o pão que o diabo amassou. Eu acho que a mãe dele teve que trabalhar pra caramba pro Jayaman ser o que ele é hoje. E eu não vi o pai dele fazendo muita coisa, não. Pelo menos no livro, o Jayaman não falou. Sempre fala que o pai dele é bagunceiro, é gambit, sei lá o quê, é muita festa, é muita bebida. Entendeu, gente? Não dá pra esperar outra coisa que não seja isso. Entendeu? Com um histórico desse, não dá. Então, é isso. O pai dele até apagou a fotinha que eles tinham lá no feed com essa menina. Eles estavam no restaurante. Mas eu vi que ele ainda segue essa garota. Enfim. Não sei, gente. O que eu sei é que o Jayaman não tem nada a ver com isso e sobrou pra ele. Ossos do ofício, né, meus amigos? Por hoje é só. Já deixei pra vocês a minha opinião. Não vou falar muito o que eu acho do relacionamento com o pai e com a menina, porque eu não estava lá nesse relacionamento. Eu não sei o que essa menina sofreu, o que essa menina passou. Enfim, BO deles. Deixa o Jayaman separado disso e vocês que se virem. Não é, gente? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, boa quinta-feira e fiquem com Deus. Tchau! Check out on my phone.